Pois bem, a verdade absoluta, ela existe, mas existe muita mentira que se passa, ou que se passou aí pela verdade, né? E tratando desse assunto, a gente precisa obter assuntos onde os fatos por si só revelam a verdade. Então, como nós estamos aí na busca pelo saber, a busca pelo conhecimento e ser sábio, então nós precisamos juntar os fatos, precisamos buscar, né, na conformidade daquilo que é real, para que possamos ter um quebra-cabeça mais lúcido, ou melhor dizendo, com mais nexo, né? E observando aqui uma palavra, um provérbio antigo, podemos dizer assim, que nesse caminho do despertar nós precisamos ser coerentes. Tudo tem que ter uma coerência, tem que ter coesão, né? De um certo modo tem que ter. Se não tiver, o negócio fica tudo bagunçado. Então tem que ter coesão. Então existe uma frase aí que todos conhecem, que é aquela frase que se tornou um provérbio mundial, onde se diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que tem muita gente andando na mentira e achando que está andando na verdade. Por quê? Porque ela não busca os fatos. Como que as pessoas vão conhecer a verdade se ela não busca pelos fatos? Agora, uma vez que você reúne os fatos, ainda que de forma que eles estão todos fragmentados, você vai juntando aos pouquinhos, pouquinhos. E quando você juntar esses fatos que são verdades, aí conclui-se a frase onde diz: a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça então os fatos. Você tem que conhecer aquilo que é real. Sair fora de certos argumentos que não produzem a verdade, que são mentira. Você tem que começar a perceber o que é mentira e o que é verdade, o que é falso e o que é verdadeiro. Quando você começar a compreender a realidade dos fatos, a realidade dessa verdade inerente sobre o despertar da consciência, aí entenda que a verdade vos libertará. A libertar do quê? A libertar você do mundo, libertar você dessa palhaçada que o pessoal anda falando muito sobre Matrix, né? Estou usando aqui o termo Matrix porque é o que está na mente do povo, mas na verdade libertar desse sistema que nós estamos vivendo, né? Entender esse sistema para libertar o corpo físico, libertar a mente física dessa realidade, para libertar a alma. Uma vez que você liberta a alma, você vai ajudar a contribuir para libertar a sua verdadeira essência. Ou seja, quando você busca a verdade, você precisa transcender a sua mente da matéria para a alma. E de igual modo, você vai ajudar a libertar a sua alma, transcendendo para a essência, para o eu maior. Entendeu? Então, uma vez que nós façamos essa nossa parte da busca pela verdade, da busca pelos fatos, nós vamos nos libertar de todo que tem nos ensinado neste mundo. Porém, a verdade, ainda que ela seja absoluta, ainda que ela exista, ela ainda tem que passar, ou vai passar, pelo processo de um tema da filosofia chamado de epistemologia, né? A episteme, que é a reflexão geral em torno da natureza, né? De etapas e limite do conhecimento humano,
nas espécies, nas relações que se estabelece entre o sujeito indagativo e o objeto inerte, as duas polaridades tradicionais do processo cognitivo, né, e teoria do conhecimento. Ou seja, a verdade, ainda que ela seja absoluta, ela vai se tornar, ter que passar pelo processo da episteme, né, para que se faça uma nova reflexão sobre o assunto. Por quê? No contexto do despertar, um assunto, um tema que você viu, uma experiência que você teve anos atrás, 3, 4, 5 anos, talvez você veja novamente a continuidade daquela experiência que até então você tinha como verdade absoluta. Porém, veio nova informação. Quando essa nova informação vir, vai ter que trazer o quê? Uma nova reflexão. Você vai ter que refletir novamente aquilo que você disse e talvez reformular a sua verdade. Não quer dizer que você disse anterior seja mentira, mas ela precisa ser analisada novamente. E isso acontece até mesmo no mundo científico, né? No mundo científico isso acontece muito. Você vê aí, por exemplo, os físicos, cientistas que têm analisado aí a questão do cosmos, né? Anteriormente falava-se que a nossa galáxia tinha 100 bilhões de estrelas. Passado um certo tempo, apareceu outro cientista dizendo, não, a nossa galáxia tem 200 bilhões. Agora já tem cientista aí falando de 300 a 400 bilhões de estrelas. O que aconteceu? O primeiro cientista mentiu? Não. Ele só não teve a percepção maior, absoluta, que outros vieram e complementaram aquilo. Então teve que passar pelo quê? Pela epistemologia, por uma nova reflexão daquilo que foi dito anteriormente. E no contexto do despertar é a mesma coisa. Vai acontecer isso com a gente. Mas não quer dizer que o que você disse lá foi mentira, né? Então vai passar por esse processo aí. Então, frequentemente esses estudos, todos os estudos que são postulados, as conclusões e métodos dos diferentes ramos do saber científico, ou das teorias e práticas em geral, né, avaliadas em suas validades cognitivas ou descritas em suas trajetórias evolutivas, seus paradigmas estruturais ou as suas relações com a sociedade e a história. A teoria da ciência. Então, tudo tem que ser avaliado. Tudo. Tudo vai ser reavaliado, né? Porque vai surgir coisas novas, sempre vai surgir. E aí a pessoa me pergunta, o que é cognitivo? Todo mundo fica falando isso aí, é uma palavra complicada para danar. Pequena, mas complexa, né? Penso que não dá sentido algum. Cognitivo é uma expressão que está relacionada com o processo da aquisição de conhecimento. Então, o conhecimento que você adquiriu há 5 anos atrás, ou há 10 anos que já passou, ele precisa ser renovado, né? Você pode ver que algum escritor, quando escreve um livro, a primeira edição foi bem feita, mas na segunda ou na terceira edição, ela sofre uma alteração. Porque houve uma aquisição de conhecimento maior por parte do escritor, no qual ele vai inserir no livro novamente. E às vezes vai ter uma diferença, né? Vai ter os mesmos artigos que foi relacionado antes, mas porém com um acréscimo. E isso não quer dizer que ele mentiu. Apenas está acrescentando, apenas passou por um processo da episteme e assim por diante. Então, o ato que se diz aí do cognitivo é aquisição de conhecimento. Para você fazer a aquisição do conhecimento, que são os fatos, que são as verdades, isso leva tempo. Mas não quer dizer que a aquisição do conhecimento não vai passar por esse processo. Terá que passar. De um modo ou de outro vai acabar passando, né? Eu aqui mesmo, muitas coisas que eu vou dizer para vocês aqui, pode ser que lá na frente eu seria obrigado a reformular novamente alguma coisa que eu disse anterior.
Porque surgem coisas novas e tem que ser feita uma nova reflexão. Tá bom? É isso aí. Um forte abraço.